Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre normalidade. E a normalidade é basicamente a distribuição das amostras. Como assim distribuição? É mais fácil quando a gente vê graficamente através do histograma, por exemplo. A gente pode pegar aqui um histograma desse banco de dados neoplasias pulmonares e ver a distribuição dos óbitos. Aqui então a gente pode ver que os óbitos eles se concentram principalmente no primeiro quartil de amostras. O que seria uma distribuição normal? Como uma distribuição normal se pareceria, né? A gente pode abrir outro banco de dados aqui, que é o banco de dados de nascidos vivos, e nele tem a variável peso. Então eu vou plotar o histograma da variável peso e vou observar a distribuição dela. Vocês estão vendo que as amostras elas estão bem mais concentradas no meio, né? Bem mais próximas da média. Se a gente fosse traçar a média aqui, vocês devem lembrar daquela curva gaussiana. Naquela curva, a média fica concentrada bem aqui no meio. Então a gente pode falar, olhando para esse gráfico, que a maioria das amostras está concentrada aqui, né? Aparentemente, pelo menos. A gente trabalha com 95% de significância, o que significa que eu tenho 95% de chance de escolher um número aleatório dentro dessa amostra de peso e ela vai estar justamente nesse intervalo. Isso é importante porque quando a gente tem uma distribuição normal, significa que a nossa população ela é homogênea. E isso vai interferir também em como eu vou interpretar esses dados, como é que eu vou validar depois. Para fazer a normalidade de uma amostra de forma mais precisa, sem ser essa representação gráfica através do histograma, a gente tem basicamente dois testes que são chamados de testes de normalidade. Então a gente vem aqui em estatísticas, resumos, testes de normalidade. Nesse banco de dados dos nascidos vivos, a gente só vai ter como opção para fazer esse teste de normalidade o Kolmogorov. Ele é para quando a gente tem mais de 5.000 unidades observacionais. Vocês podem ver aqui que ele me deu um p-valor. Esse p-valor ele é muito inferior a 0,05. Isso significa que a minha amostra ela não tem uma distribuição normal. Porque para ter uma distribuição normal, o p-valor deveria ser maior do que 0,05. Mas da onde eu estou tirando isso? Na verdade, esses testes eles são baseados em tabelas. A fórmula deles é muito complexa, mas basicamente eles alinham os valores das amostras de forma crescente. Aqui no Kolmogorov, ele calcula D da nossa amostra e compara esse D com um D teórico. Esse D teórico ele vai ter um valor de significância. O p-valor de significância de 95% é de 0,05. Ou seja, esse é o meu valor de corte. Quando eu obtenho um p-valor menor do que isso, minha amostra não é normal. Ou seja, a hipótese que eu tinha de que a minha amostra era normal, ela não foi confirmada. Quando eu tenho um p-valor maior do que 0,05, significa que eu confirmei a minha hipótese de que a minha amostra era normal. Isso vai orientar os próximos testes que eu for fazer. Quando eu tenho um banco de dados que tem menos de 5.000 unidades observacionais, como o de neoplasias, eu devo usar o teste de Shapiro-Wilk. Então, quando eu aplicar o teste de Shapiro-Wilk para avaliar os óbitos, eu vou observar também que esse p-valor foi menor do que 0,05, o que vai negar a hipótese de que a minha amostra era normal, ou seja, a minha amostra tem uma distribuição não normal. E a normalidade ela vai guiar como
que a gente vai confirmar as nossas hipóteses ou não, a partir dos outros testes. Então é isso, eu espero que o vídeo tenha ajudado e até a próxima.